convidado desta noite é Marco Hélio, jornalista desportivo, residente em Aveiro. Boa noite, Marco. Olá, Bem disposto? sempre. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite neste nosso humilde espaço. E queria já passar às perguntas, que é como é que o jornalista desportivo Marco Hélio conheceu o póquer? Conheci o póquer da mesma forma, e eu recordo, até desde já, para deixar aqui um ponto de ordem, o episódio onde apareceu o Quinas devia ser eu a aparecer, porque era o episódio 8, portanto, e quem gosta dos 8 sou eu, e eu não devia aparecer num outro episódio a seguir. Pronto, depois deste ponto prévio, a explicar que apareci curiosamente da mesma forma, conheci o jogo da mesma forma que o Quinas o conheceu, através de contactos com o João Mané, que é meu amigo de infância. Recordo-me de ter estado presente nos primeiros encontros que existiram do póquer aqui na cidade de Aveiro, uns encontros assim ainda feitos um bocadinho às escondidas. Foram 2 ou 3, eu creio que estive presente em 2 deles. Depois, durante alguns anos, perdi esse contacto com o póquer, porque na altura online era difícil de jogar, a internet ainda não estava tão divulgada como está agora, ainda não era tão fácil ter esse acesso. E recuperei esse contacto com o póquer anos mais tarde, através de um grupo que estava maior, mas que ao mesmo tempo era mais restrito, onde estava o João Mané, onde estava o Ulisses, onde estava o Quinas e outros colegas nossos, um grupinho pequeno que íamos jogando de vez em quando, e comecei a jogar também online durante algum tempo. E foi fácil conciliar o póquer com a tua profissão? Não, para ser sincero, honestamente, não foi fácil, porque o póquer está sempre associado, erradamente, nós tentamos, quem gosta tenta, mas quer se queira, quer não, o póquer está sempre associado a jogo, a casinos, a outras coisas que não têm razão de ser, mas quer queiramos, quer não, está. Hum, e não é fácil conciliar para uma pessoa que, embora não seja uma figura pública assim tão conhecida, mas como se costuma dizer, aparece de vez em quando na televisão. Hum, Quer dizer, e depois muitas vezes se calhar associa-se aquela imagem do jornalista que aparece e que joga póquer. Hoje em dia, felizmente, já não é tanto assim. Hoje em dia também já não é tanto assim por outros motivos, porque eu também no último ano e meio, praticamente deixei de jogar póquer. Mas ao início não foi fácil, depois tornou-se um bocadinho mais fácil, agora é mais fácil porque não jogo. Mas também reconheço que a ideia das pessoas em relação ao póquer também está a mudar, e felizmente para a comunidade. Apesar do póquer ser um hobby para ti, já ganhaste um torneio do Knockout Figueira Poker Tour, já fizeste outros resultados. Qual foi assim o momento alto da tua carreira de jogador de póquer? Eu não acho que tenha uma carreira de jogador de póquer, porque não era a minha intenção e nunca vai ser. Mas pronto, mas dentro dos momentos em que estive ligado ao póquer, essa vitória realmente na Figueira foi importante, mas não foi aquela a que eu dei mais importância, por um simples motivo, porque depois disso consegui um lugar premiado nas World Series of Poker em Las Vegas, e quer se queira, quer não, a ambiência de jogar na Figueira da Foz, a ambiência de jogar em Las Vegas é perfeitamente diferente. E o lugar 68 que eu consegui em Las Vegas é perfeitamente diferente de um primeiro lugar que se consegue na Figueira da Foz, sem desprimir para o torneio da Figueira, mas claramente esse torneio em Las Vegas marcou-me bastante e foi a minha experiência mais incrível no póquer. Vamos deixar para trás o Marco jogador e vamos passar ao Marco jornalista desportivo, e porque nós aqui consideramos o póquer um desporto. E eu queria te perguntar se achas que a opinião do público em geral nos últimos anos em relação ao póquer mudou. Acho que sim, acho que mudou um pouco, e ainda tendo em conta aquilo que te disse há pouco, no meu caso particular, que senti um bocadinho se calhar essa dificuldade de algumas pessoas em aceitarem o póquer como sendo algo mais do que um jogo de sorte ou azar. Há alguns anos, se calhar, era assim. Hoje em dia, muitas pessoas já sabem que não é assim. Porque se realmente o póquer é um jogo de sorte ou azar, é muito estranho que nós olhemos para as grandes competições de póquer a nível nacional e internacional, e há ali um grupo de 40 ou de 50 jogadores que normalmente estão nas posições premiadas. Portanto, eu acho que não são eles que têm mais sorte que os outros. Sempre. É impossível que isso seja assim, não é? Portanto, tem que haver ali alguma coisa hum, que faça a diferença. E isso também se começa a notar para o jogador de póquer, para quem jogou póquer, percebe imediatamente isso, que aquilo não é um jogo de sorte. Tem momentos de sorte, obviamente, mas tem muitos momentos de leitura, de concentração, de estratégia, de tudo e mais alguma coisa que não tem a ver com sorte. Felizmente, as pessoas que estão em casa e que veem as transmissões que são cada vez mais frequentes nos canais de televisão sobre póquer, também começam a perceber isso. Eu vejo alguns colegas meus, curiosamente alguns colegas meus até da televisão,
que trabalham comigo na RTP, não sendo jornalistas diretamente, são editores de imagem, são operadores de câmara, repórteres de imagem que vêm e curiosamente comentam comigo, porque sabem que eu já joguei, e que acham muita piada. Nunca jogaram póquer, mas acham muita piada às transmissões, acham piada à forma como se aposta, à forma como se joga, ao que os jogadores fazem, e dou com eles a dizerem muitas vezes, isto realmente não tem. Há jogadores que sabem jogar e que a sorte influi pouco. Ou seja, isso desde logo funciona como barómetro para perceber que as coisas já mudaram um bocadinho. E agora temos o póquer nos canais generalistas, tal como tu disseste. Como é que achas que é a receptividade do público em geral e também das próprias pessoas que fazem a televisão? Eu acho que a receptividade, como já disse antes, tem sido excelente. Até porque, se eu bem me recordo, começou a haver um canal apenas que dava ao póquer, agora já são dois, a SIC e a TVI já dão imagem, ainda que a Eurosport também tenha dado antes, Sim. mas em termos de canais portugueses já temos dois canais a dar isso, portanto, desde logo se percebe, e são dois canais comerciais, nós estamos a falar de dois canais comerciais que funcionam numa base mais comercial, se calhar até do que funciona a própria RTP, portanto, isso só por si diz logo que o interesse tem aumentado, porque caso contrário eles não continuariam com aquelas transmissões, independentemente da hora, mas isso se calhar é uma coisa que com o tempo até pode Chegar a um prime time. não sei se chegará a um prime time, mas eu recordo-me que houve algumas alturas em que via essas primeiras transmissões em que davam tipo às 2, 3 da manhã, e agora já dou por mim muitas vezes à meia-noite e meia, 1 da manhã já estão a dar transmissões. Portanto, percebe-se por aí a aceitação que está com toda a certeza a ter entre os portugueses, neste caso. Os três canais portugueses, incluindo a RTP, já fizeram reportagens sobre o póquer, algumas até polémicas. Qual é o teu balanço como jornalista e como jogador de póquer, ou membro da comunidade? Eu, como jogador de póquer, vou-me abster. Porquê? Porque provavelmente a minha opinião iria contra, se calhar, a forma como algumas delas foram feitas. Enquanto jornalista, eu acho que cada jornalista, e quem me ouve e quem está no ramo sabe perfeitamente que é assim, é muito fácil de jornalistas diferentes fazerem o mesmo texto fazerem um texto diferente sobre o mesmo assunto. Portanto, normalmente cada cabeça a sua sentença. E, portanto, essas três reportagens, dependendo das três que foram emitidas, se fossem outros três jornalistas das mesmas cadeias de televisão, diferentes, a fazerem reportagens, provavelmente, eu, se tivesse ido fazer uma reportagem sobre póquer, provavelmente tê-lo-ia feito de maneira diferente daquela que fez o meu colega. O que não significa que a minha estivesse mais bem feita e a dele estivesse mais bem feita ou que estivessem as duas mal. Portanto, eu acho que depende muito da concepção de cada um e não me queria alongar muito sobre isso, porque parte da maneira como cada um quer trabalhar. Claro. E sobretudo também se nota, e eu aqui tenho que dizer, se calhar nota-se nas diferenças entre as reportagens, se as pessoas estão mais dentro ou menos dentro do assunto. Eu acho que se estamos menos dentro do assunto devemos defender um bocadinho mais, se estamos mais por dentro podemos arriscar mais. E eu creio que a diferença nessas três reportagens provavelmente é essa. Hum. Mas aquele sentimento de revolta que alguns jogadores da comunidade sentiram, eh, o que eu quero dizer é, achas que o impacto para esses jogadores foi muito diferente do público em geral? Ou seja, o público que estava em casa e viu a reportagem não sentiu aquilo como um jogador de póquer terá sentido? Não sentiu, mas eu acho que sentiu de forma pior, o que é ainda mais grave. Porque o jogador de póquer, provavelmente vendo algumas das reportagens, se calhar a primeira, que foi aquela que deu mais celeuma, que deu mais polémica, se calhar o jogador de póquer sentiu-se injustiçado. Mas pior que isso é que os portugueses naquela altura ficaram com uma visão muito distorcida da realidade que é o póquer. E isso é muito pior do que os próprios jogadores acharem que foi mau. É o país, neste caso, ter achado que foi mau, quando se calhar não era. E isso é que foi grave nessa altura. Eu acho que os jogadores tiveram alguma razão, porque estavam a defender, no caso, a dama deles, e a defender bem, porque se percebeu, se calhar, por peças diferentes que foram feitas depois, no futuro, que se calhar as coisas não eram assim tão negras quando foram emitidas nessa primeira reportagem. Mas é como digo, provavelmente quem a fez não a fez com essa intenção. Se calhar
o conhecimento na altura provavelmente se calhar não seria aprofundado o suficiente, eu não sei, porque eu não quero estar a criticar Claro. o colega que fez isso, ele terá tido as suas razões para fazer dessa forma e quem sou eu para o estar, como disse antes, acho que depende muito da forma como cada um aborda o tema E do conhecimento da e do causa. conhecimento que tem. Hum, no entanto, e como já dissemos aqui, a imagem do póquer está a mudar. Achas que algum dia o póquer pode ter um lugar de destaque nas televisões portuguesas? Honestamente, eu gostava de dizer que sim, mas honestamente eu acho que tenho que dizer que dificilmente o espaço vai subir mais do que o que está nesta altura nas televisões portuguesas. Porque eu acho que há uma mentalidade portuguesa que é difícil de mudar. Uma mentalidade um bocado vincada. A comunidade não me vai levar a mal por eu dizer isto, mas eu acho que por muitos esforços que se façam, eu acho que o póquer nunca vai ser visto como uma coisa boa. Pela maioria do país. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Não consigo prever o futuro, é apenas a minha opinião. Claro, tendo em conta a Mas tradição e as tendo em conta a mentalidades. tradição, porque o português é muito dado a estas coisas. Uma coisa que é branca, que o português achou sempre que é branca, um dia pode ficar negra, mas há muitos portugueses que vão continuar a achar que aquilo é branco. E o póquer nasceu, como te disse, daquela ideia de ser um jogo de casino, estar associado ao casino, e muito dificilmente as pessoas vão deixar de ver o póquer dessa forma. Acredito que algumas o vejam de forma diferente, acredito que a maioria não vai ver de forma diferente. Ainda que o caminho, como já disse, esteja diferente nesta altura. E agora que esse caminho está aberto, achas que os jogadores de póquer algum dia estarão preparados para enfrentar os mídia? Ou seja, como os jogadores de futebol hoje em dia respondem a perguntas e estão sob os focos da luz e se adaptam bem a isso, achas que é algo viável para um jogador de póquer? No mercado português não sei, tenho dúvidas. Acredito que o jogador português que jogue lá fora no estrangeiro, como muitos já jogam, acredito que tenha a vontade suficiente, que tenha uma espécie de habituação também para estar perante as câmaras, para ter o interesse dos órgãos de comunicação social. Cá, como é uma coisa, também estamos limitados, desde logo, por causa Das leis. das leis que regem o jogo no nosso país, que não permitem que haja a captação de imagens e de outras coisas que ajudariam, de facto, a que esses jogadores portugueses tivessem, se calhar, mais visibilidade, ainda que já tenham alguma e que eu acho que é justo. E os jornalistas estariam preparados para entrar neste mundo? Não tu, que tu já conheces este mundo. Ahm, Pois, não sei. Eu acho que alguns, se calhar, não estando preparados, quereriam estar preparados se a oportunidade surgisse. Acho que alguns, provavelmente, não conhecendo muito do jogo, se calhar interessariam-se em conhecer Em para, estudar um para poderem bocadinho. estar em estudar um bocadinho a coisa, para poderem estar mais por dentro do assunto. A nossa entrevista está a chegar ao fim. E, como sempre, a minha última pergunta é: há ambições profissionais com o póquer na tua vida? Essa é sempre a tua última pergunta para todos os Normalmente, convidados. normalmente tem ambições com o póquer, mas como Ah. já não jogas, tive que fazer uma pequena adaptação. Ahm, não sei, vindo de encontro àquilo que nós já falámos antes, se o póquer ganhar muita visibilidade nos canais nacionais, nunca se pode colocar de parte essa hipótese no futuro, estar mais ligado profissionalmente, por questões profissionais, à cobertura de eventos de póquer, não sei. Eu gostava, estaria se calhar como peixe na água, porque conheço a maioria dos jogadores, conheço a maioria se calhar do que é preciso conhecer para fazer uma correta avaliação e uma correta, se calhar, reportagem ou um direto ou o que quer que fosse sobre o mundo do póquer, mas como eu, se calhar também estariam alguns colegas interessados que, não estando por dentro, gostariam de estar e passariam a estar com toda a certeza para acompanharem de perto este mundo. Mas serias um dos primeiros na linha da frente. Estaria, como diz o programa da RTP, estaria na linha da frente, mas a par de outros, como é óbvio. Muito bem. Antes de ir embora, não te safas, claro, do nosso aquário. Tens Uhum. direito a escolher 3 perguntas para responder. Ok, eu sou beneficiado, já escolhi mais 2 ou 3. Verdade. Se não fosses jogador de póquer, o que serias? Esta é gira para ti, porque já não és, mas pronto. Se eu não fosse jogador de póquer, o que seria? Ok, eu já fui jogador de póquer, portanto, e é engraçado porque depois das perguntas que tu me fizeste, se eu não fosse jogador de póquer, seria jogador de outra coisa qualquer. Tal é o gosto que eu tenho por jogos, sejam jogos de cartas, sejam jogos de futebol, de basquete, de golfe, de bilhar, de matraquilhos. Eu sempre fui, sobretudo, eu acho que sou uma pessoa competitiva.
E uma pessoa, para ser competitiva, tem que estar envolvida em alguma coisa, tem que estar envolvida em alguma competição. Competição é um jogo, fica tudo encadeado. Próxima pergunta. Próximo. Qual é o teu jogador de póquer preferido? Sabes que eu estava a ver o programa do Quinas em casa, porque foi um dos poucos que vi, por nenhum motivo em particular, e estava-me a lembrar, gostava que me saísse essa pergunta. Mas agora tenho que fazer a pergunta, se é a nível nacional ou se é a nível internacional. Podes responder às duas, assim tenho mais informação. Posso. Dentro dos meus humildes conhecimentos de póquer, e se calhar por ser uma questão quase geral, claramente gosto muito do Phil Ivey a nível internacional. Acho que o Phil Ivey estará para o póquer como, deixa cá ver, o Tiger Woods está para o golfe. Ou o Michael Jordan está para o basquete. Ainda que no caso do póquer haja se calhar outros Phil Iveys, que não há no golfe nem no basquete. O João Mané vai-me matar porque eu sei que o Michael Jordan ele acha que isso não é líquido que seja assim tanto, eu acho. A nível nacional, não é só por simpatia e por ser meu amigo, mas gosto muito da forma como joga o Quinas. E há outra pessoa que eu sempre referi, sempre que joguei, já não estou com ele há muito tempo, mas foi uma pessoa que me ajudou. Foi uma pessoa que é o protótipo de anti-vedeta do póquer. Há pessoas que ganham torneios e que se calhar depois pensam que já sabem tudo do jogo e que se alheiam um bocado das coisas. Que é o Roberto Machado, o Oversleep. Porque eu tenho uma consideração muito grande e acho que, ainda que eu tenha percebido que ele está também um bocadinho afastado nos últimos tempos, pelo menos das notícias, o que não quer dizer que esteja afastado dos bons resultados e do mundo do póquer, mas claramente é um dos jogadores que eu mais admiro, que é o Oversleep. Temos que o trazer aqui. Temos que o trazer. E última pergunta. A pior reação que tu já tiveste em Tilt? Ui. Essa é difícil. É difícil e é complicada, porque eu sou uma pessoa emotiva. Online já posso dizer que já parti uma coisa em casa. Não vou dizer o quê, mas posso dizer que não foi uma coisa muito valiosa, mas O impacto se vê, não? houve o impacto com que essa coisa bateu na parede, foi Fora dos limites. foi, mas também já foi numa fase adiantada num torneio. E o torneio até correu bem. Portanto, o resultado final foi bom, mas podia ter sido muito melhor. E daí essa reação. Ao vivo não me recordo. Se calhar provavelmente algum palavrão. O sair amuado das mesas, eu acho que é quase comum as pessoas saírem amuadas, ou saírem aborrecidas, ou saírem com má cara, porque ninguém gosta de perder. Mas não me parece que tenha tido assim uma reação mais extemporânea, para além de se calhar ter dito algum palavrão. É normal. Por ter ficado aborrecido, que é normal. Olha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e por este bocadinho. Foi muito Obrigado, bom conhecer o outro lado. Eu normalmente digo às pessoas boa sorte nos torneios, também se diz no golfe, boa sorte no golfe. Também, se calhar mais do que até no póquer, o golfe é preciso muita sorte, porque sobretudo nós no golfe normalmente nunca jogamos nada. Antes de ires embora, claro, tens que deixar uma perguntinha para o aquário e aposto que vai ser das boas. Deixo-te ficar com a pergunta. Ok. Em casa nós já estamos a chegar ao fim do nosso programa. Ficam como sempre com o calendário de torneios ao vivo e os rankings do PokerPT.com. Até para a semana.